do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Palavra, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada e no final teve fome. Bom, nós já falamos aqui, antes de começarmos a nos debruçar sobre a palavra, que nós estamos a poucas horas da Semana Maior, da Semana Santa. Você está ligado aí que domingo já é domingo de Ramos? Pois é, Quaresma passou voando, né? 40 dias, esses representados por esses 40 dias aqui que Jesus passou no deserto. Então vamos lá. A esta altura do campeonato, sexta-feira, domingo já é Semana Santa. A essa altura do campeonato, nós temos 3 tipos de pessoas. Aquela que se preparou, talvez seja você, se preparou bonitinho para a Quaresma, né? Aquelas práticas que você resolveu se dedicar mais durante esse período quaresmal, se preparando para a Semana Santa. Você, né, fez um plano, talvez você seguiu aqui a orientação do Márcio, né, rezando com ele no Sorrindo para a Vida. A luta de cada dia foi o caminho que o Márcio fez conosco aqui no Sorrindo para a Vida. Você que talvez falou assim, não, essa Quaresma, além de tudo que a igreja me pede, eu também vou fazer aí o Rosário da Madrugada com o Frei Gilson, acordando às 4 da manhã, né? Então, não sei qual foi o caminho que você fez, talvez você fez bonitinho. É um grupo de pessoas, que bom. Mas tem também aquele que fez, mas não fez tudo que queria, né? Falou, não, eu vou me dedicar nessa Quaresma, tenho aqui os meus propósitos, a esmola, a oração, o jejum. Mas fez uma semana, na outra, por uma série de motivos, não conseguiu, aí na outra retomou um pouco, ou seja, fez uma parte de uma preparação para a Quaresma. É o segundo tipo de pessoa. Ou que fez tudo bonitinho, ou que fez e tentou e por alguns motivos não conseguiu. E tem o terceiro tipo de pessoa que não fez nada. Não me preparei para a Quaresma. Sei que a Quaresma é importante, mas olha, passou, hoje já é sexta-feira, depois de amanhã já começa a Semana Santa, eu não me preparei. Veja aí em qual grupo você se encaixa, porque a pregação de hoje é para os 3 grupos, mas você tem que saber em qual você está se encaixando, tá bom? Porque você tem que ficar tranquilo. A primeira coisa é ficar calmo. Se você fez uma boa preparação, como a Valdene falou no início do programa, então você vai fazer hoje uma revisão da sua Quaresma. Fez uma boa preparação? Faça hoje uma revisão. Se prepare agora a preparação final, para você entrar na Semana Maior. Se você fez uma parte da sua preparação, ótimo, ainda temos hoje e amanhã para fazermos algo, para completar um pouco mais a sua preparação, para você estar mais preparado para a Semana Santa. Denis, mas e eu não fiz nada. Ai, estou lascado. Calma, meu filho, vai dar, fica tranquilo, se prepare hoje e amanhã. Mas dá, ué. Você já leu a passagem dos operários da última hora, os trabalhadores da última hora, lembra? Que um senhor foi lá e contratou operários do início da manhã, no meio da manhã, no horário do almoço, no meio da tarde, e no final da tarde, na última hora de trabalho, ele ainda contratou mais uma turma e pagou igualmente a todos. Então ainda dá tempo, porque a nossa preparação, muita gente acha que é uma preparação meramente moral, aí depende só do nosso esforço quase. Não, a nossa preparação é espiritual. Então você que se preparou bem para a Quaresma, faça agora uma revisão. Você que não se preparou muito bem, faltou alguma coisa, aproveite esses últimos momentos para se preparar para a Quaresma, para a Semana Santa, desculpa. E você que não se preparou, ainda dá tempo. Faça uma boa preparação entre hoje e amanhã para entrarmos na Semana Maior, no Domingo de Ramos. É disso que eu quero conversar com você nessa pregação.
Por que eu peguei esta passagem? Porque este texto depois segue aqui, né? Jesus indo para o deserto, ser tentado pelo demônio durante 40 dias, segue aqui inclusive o texto com a tentação do demônio lá, provocando Jesus, tentando Jesus no deserto, porque esta leitura foi a que abriu a quaresma para nós. Primeiro domingo da quaresma foi este o evangelho. E o que eu quero fazer com você? Nós vamos passar hoje pelos 5 domingos da quaresma, pelos 5 evangelhos desses 5 domingos da quaresma. Para quê? Para você fazer uma revisão da sua quaresma, ou para você completar aquilo que ainda acredita que falta na sua preparação, ou para você se preparar hoje e amanhã. Entendeu? Então vamos lá. Quando nós começamos a quaresma, no primeiro domingo da quaresma, o que a igreja nos ensinou com este evangelho? Meu filho, nós vamos viver agora um tempo diferente. Agora vai ser um tempo de 40 dias, como Jesus passou 40 dias no deserto. E Jesus passou esses 40 dias no deserto, diz o texto, sendo colocado à prova. É um período de provação. É um período no deserto. O que significa isso? 40 dias para nós de quaresma, o que tem sido? Um período de provação. Um período de deserto. O deserto é um lugar árido, seco, de dificuldade, que nos forja. É um período que a gente é mais provado, mais tentado. Tem gente que fala assim, gente, na quaresma, a gente entra num período que parece que eu sou mais tentado, mais provado do que em outros períodos do ano. É mesmo. É para isso que serve a quaresma também. Porque nós estamos caminhando com Cristo, que está 40 dias sendo tentado pelo demônio no deserto. Mas não se esqueça de uma coisa. O deserto é sim um lugar de provação, um lugar de dificuldade, mas é um lugar privilegiado para se ouvir a voz de Deus. Lá no livro de Oséias, temos um texto que diz que Deus leva os seus queridos, seus amados para o deserto, para lá lhes falar ao coração. Então, é diante da provação, é diante da dureza da quaresma, que também nós ouvimos de modo privilegiado a Deus falar a nós. Então, se na quaresma você é mais tentado que o normal, você também ouve mais a Deus do que o normal. Essa é a nossa quaresma. 40 na Bíblia, 4 seus múltiplos de 10, muitas vezes significa não apenas a quantidade, mas como nesse caso, um período de provação, um período de dificuldade. É isso que a igreja nos disse lá no primeiro domingo da quaresma. Olha, nós vamos entrar num tempo diferente. Você já reparou que a quaresma é isso? Você que é católico, entrou na quaresma, você já sabe que o ambiente espiritual muda. O ambiente muda, não é verdade? A gente sente que tem uma coisa diferente. Talvez a gente não precisa nem explicar. Talvez você nem está vivendo sua quaresma direito, nem está lembrando direito o que é quaresma. Mas se de repente você vê uma imagem lá coberta com pano roxo. Você vê que a liturgia segue, as músicas mudam, a pregação do padre vai mudando, numa outra direção, do comum, muda. Mas lembre-se, a igreja nos ensina, é um período de provação, é um período de mais dureza. Lá na roça falava assim, por que a gente fica mais tentado pelo demônio, parece, nesse período? Aí as pessoas mais antigas às vezes falavam assim, é que na quaresma o capeta está solto. Deus solta o capeta na quaresma. Tinha gente que tinha medo de andar de noite, porque está com medo de encontrar o capeta. Essa história. Deixa eu falar para você. O capeta está solto o ano inteiro. Só que na quaresma ele vai te tentar mais. É um período mais difícil, lembra? De provação, de dificuldade. Dentes, por que o capeta me tenta mais na quaresma? Aí você tem que ir para o segundo domingo da quaresma. Vou fazer uma caminhada com você aqui, tudo bem? Seja para você fazer uma revisão da sua quaresma, seja para você completar aquilo que falta na sua preparação para a Semana Santa, seja para você fazer hoje e amanhã a sua preparação. Tá bom? Dá tempo, lembra? Operários da última hora também vão ganhar o mesmo salário. Primeiro domingo nós aprendemos então, é um período de provação, um tempo de provação. O capeta vai nos tentar mais do que o normal. Difícil. Aí você pode pensar, mas por que eu sou mais tentado na quaresma do que em outros períodos litúrgicos? Aí nós vamos para o segundo domingo da quaresma. Não vou pegar o texto aqui, tá? Você vai lembrar dos textos.
No segundo domingo da quaresma, o evangelho foi da transfiguração. Jesus sobe na montanha com 2 dos seus discípulos e lá manifesta a sua glória. Olha que maravilha! Manifesta a sua glória. Lá Deus fala, vem de uma nuvem sai uma voz. Esse é meu filho muito amado. Está vendo? Um momento sublime de oração, de manifestação de Deus. Um absurdo que aconteceu em cima daquela montanha lá. É isso que acontece na quaresma. Na quaresma é um tempo forte de oração, um tempo forte espiritual. Então você também ouve mais a Deus. Você também experimenta a glória de Deus com muito mais percepção de sua parte. Subir a montanha significa isso. A montanha, na literatura bíblica, significa eu vou subir a montanha porque lá eu vou me encontrar com Deus. Lembra de Moisés, quando Moisés subia na montanha para falar com Deus? O que é que acontecia na montanha? Lê lá no Êxodo para você ver. E chovia, e dava tempestade, e dava trovão. Era o quê? Deus se manifestando no alto daquela montanha. Moisés descia com o rosto tão brilhante, que às vezes precisava cobrir o rosto dele, que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele, porque a presença de Deus refletia no rosto de Moisés. É isso que acontece na quaresma, meu filho. Na quaresma, nós também estamos no alto dessa montanha, experimentando a glória de Deus. De modo pleno, nós vamos fazer isso no domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus. Mas Deus fala mais para você na quaresma. Deus se apresenta mais a você na quaresma. Por quê? Porque você reza mais. Na quaresma você reza, é engraçado isso. Na quaresma a gente reza até sem querer, né? Às vezes você nem está muito ligado, como eu disse, na quaresma, mas você entra num período que você reza mais. Mesmo que você esteja meio desligado. Você já reparou que aquela pessoa que você conhece, por exemplo, que não dá bola para a igreja o ano inteiro, ela é católica, não dá bola para a igreja o ano inteiro, mas na quaresma ela se confessa? Ela está rezando mais, não está? Então o capeta vai tentar ela mais, mas ela vai ouvir mais a Deus, ela vai experimentar mais a Deus na vida dela. Já reparou que tem gente que não liga muito para a igreja, vai vivendo ali a vida na fé, mas na quaresma faz jejum, faz penitência? Você nem sabia que a pessoa era católica, de repente já fala, está fazendo jejum. Está vendo? Você já reparou que tem gente também que não está muito ligada na missa, na igreja, na vida, mas de repente começa a ir à missa todo domingo da quaresma, começa a rezar o rosário com o Frei Gilson, né? Porque na quaresma, mesmo que você não queira, você que é católico, você vai rezar mais. Assim você vai ouvir mais a Deus, você vai experimentar mais a glória dele. Mas lembra, você também vai ser mais tentado, porque o capeta não quer que você reze. Entendeu agora? Segundo domingo da quaresma, a gente reza mais. Nós somos levados à oração, conduzidos ao encontro com Deus. Mas o demônio, aí primeira semana da quaresma, ele vai te tentar porque ele quer te atrapalhar. Ele já tenta te atrapalhar o ano inteiro, mas na quaresma ele vai tentar te atrapalhar mais. Por quê? Porque você está sendo levado mais para a oração. Você está rezando mais. Você vai se confessar. Não é verdade? Você entendeu a caminhada que nós estamos fazendo aqui? Entendeu por que você é mais tentado, mas também por que você reza mais? E, consequentemente, você ouve mais a Deus. Você experimenta mais a Deus, a manifestação de Deus na sua vida. Aí tem uns desavisados que podem pensar assim: ué, se eu sou levado mais à oração, mas, consequentemente, o capeta me tenta mais, eu não quero confusão para a minha vida, então eu não vou rezar não. Eu vou ficar na minha, porque aí assim também o capeta não vai me tentar mais. Aí nós vamos para o terceiro domingo da quaresma, tem uma resposta para você também. O terceiro domingo da quaresma é da figueira que não dá fruto. É uma figueira linda, está toda cheia de folha, mas não dá fruto. Aí o dono da figueira e o sujeito que trabalha lá, para ele, eles começam a conversar. Falam assim, essa figueira aí está cheia de folha, está bonita, mas estou vendo aqui, não está dando fruto não, vamos cortar. Aí um deles fala assim, não, vamos esperar mais um pouco, quem sabe dá um fruto aí. Se não der, corta e bota fogo nas folhas. Deixa eu te contar, essa figueira somos nós. Na Sagrada Escritura, a figueira representa o povo de Deus. Tem várias passagens de figueira, né? Jesus mesmo já amaldiçoou a figueira lá nos evangelhos. Essa figueira representa o povo de Deus. Você pode estar florido, estar lindo, cheio de folha, mas se não der fruto, vai ser cortado e lançado fora no fogo. Porque morrer todos nós vamos, aquele que produziu fruto e aquele que não produziu, tá? É isso que esse texto vai nos ensinar. Mas aquele que produziu frutos, você sabe para onde vai, né? Vai para junto de Deus.
e aquele que não produziu fruto vai ser queimado, vai para o quinto dos infernos. É mais ou menos isso que a palavra está falando. Porque você pode falar assim, então eu não vou rezar, porque o capeta vai me tentar mais. Ele vai te tentar de qualquer jeito, porque na quaresma você é mais conduzido para a oração mesmo. Fica com medo não. E outra, a graça de Deus, a manifestação de Deus é infinitamente superior a qualquer tentação do diabo. Mas você pode falar, não, eu quero ficar na minha, cômodo. Vou ficar aqui em cima do muro. Sou da igreja, sou católico, mas não vou ficar rezando muito não, porque eu não quero que o capeta também me atormente. Meu filho, se tem um jeito de ir para o inferno fácil, é não fazendo nada. Às vezes, é mais fácil alguém que não faz nada ir para o inferno do que alguém que faz o mal, sabia? Porque às vezes a pessoa faz o mal, mas nem sabe direito que está fazendo mal. Não tem essa consciência. Agora, você já tem a consciência do que é o bem e do que é o mal. Você está se isentando, você está sendo uma figueira linda, você está até na igreja. Florida, uma figueira bonita, que vê de longe, que monte de folha, mas quando chega pertinho, não tem fruto, vai ser cortado. São Tiago fala isso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, não tem escolha. Se você é católico, viva a sua quaresma sem medo, viva a Semana Santa sem medo, entra de cabeça. Porque as tentações, a tentativa do demônio te atrapalhar, ele vai tentar sempre te atrapalhar. Ele é teu inimigo, lembra? Não queira fazer acordo com ele, não. Eu rezo menos, então você não me tenta. Não faz acordo com aquele mentiroso, não. Ele quer te arrastar e ir para o inferno. Mergulha na glória de Deus. Mergulha, suba esta montanha para ouvir a voz de Deus. Deus está se manifestando sobremaneira nesse período. Aproveita isso. Produza frutos. Não fica aí uma figueira bonita, mas sem frutos, não. Caminhada, primeiro domingo, tempo vai ser difícil, o pau vai quebrar. Tentação, provação. Segundo domingo, mas é porque a glória de Deus se manifesta, é porque você vai rezar mais, vai ouvir mais a Deus, por isso, porque aí o capeta não vai querer que você faça isso. Terceiro domingo, não fica com medo, não. Produza frutos. Busque essa vida de oração, esse encontro com Deus. Isso é infinitamente superior a qualquer tentaçãozinha do demônio aí. Produza frutos. E aí você pode me perguntar, então o que são os frutos que eu tenho que produzir? Quais são eles? Aí é o quarto e quinto domingo da quaresma. Porque muita gente acha que produzir frutos é trabalhar na igreja. Não é. Porque Jesus já não nos chama de servos, Ele nos chama de amigos. Então, se a gente atua na igreja, é porque a gente quer estar mais próximo dEle, fazemos por amor, faz parte, mas não é este o fruto que nós temos que produzir. Atuar na paróquia, na igreja, nos ajuda a produzir frutos, mas não é trabalhar para Deus, como muitos dizem, a produção de frutos, não. Produzir frutos, vamos para o quarto domingo da paróquia. São 2 frutos, tá? Só 2 tipos de fruto. Primeiro fruto é o quarto domingo da paróquia, quarto domingo da quaresma, na paróquia. Nossa paróquia. Quarto domingo da quaresma é a belíssima parábola do filho pródigo, que nós aqui na Canção Nova temos um amor especial, porque é o ícone que está representado no Santuário Pai das Misericórdias. O que representa esta passagem? A volta do filho pródigo. Ele estava num caminho e retoma o caminho para casa. Por isso que na quaresma a gente fala tanto em conversão. É retomar o caminho de Deus. Primeiro fruto da quaresma que a gente tem que dar é esse, é nos voltarmos para Deus, voltar para casa, voltar para a igreja, voltar para Deus, voltar para o amor a Deus. Esse é o primeiro fruto que nós temos que dar na quaresma. Rezar mais, estar mais junto de Deus, retomar esta amizade com Deus, com Jesus, que já não nos chama de servos, mas de amigos, ser acolhido por Deus, que não perguntou para o filho por onde ele andou, o que ele fez, porque ele chegou só agora. É assim que Deus nos trata na quaresma, em todo o ano. Volta para casa, Ele nos pede. É o primeiro fruto, voltar para Deus, voltar verdadeiramente para Deus, voltar para casa. Esse é o primeiro fruto. Quarto domingo da quaresma.
E o segundo fruto, quinto domingo da quaresma. Qual é o quinto domingo da quaresma? Foi essa última semana, aí você já lembra, né? Lembra do evangelho do domingo? A mulher pega em adultério. Queriam matá-la, apedrejada. E Jesus não permitiu. Jesus salva a vida daquela mulher. O que representa isso para nós? Amor ao próximo. Diante do pecado do outro, eu não vou apedrejar o outro. Eu vou olhar primeiro para o meu pecado. Aquele perdão que eu recebi no quarto domingo da quaresma, quando eu voltei para casa como filho pródigo, eu também tenho que indicar aos meus irmãos. É aquele ditado popular, né? O pessoal que senta no rabo para falar do rabo dos outros, não é assim? Então, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Por isso que Jesus falou, olha, quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu tenho que olhar primeiro para o meu pecado e principalmente para aquele perdão incondicional que eu recebi no quarto domingo da quaresma. E eu tenho que agir da mesma forma que Jesus e Deus agiram comigo. Eu tenho que agir com meu irmão. Está vendo os frutos? Amor a Deus quando eu volto para casa. Domingo, quarto domingo da quaresma, meu filho pródigo. E amor ao irmão, quinto domingo da quaresma, quando eu, como Jesus, aprendo a perdoar o meu irmão. Essa é a caminhada que nós temos na quaresma. Entendeu? Fez a revisão da sua quaresma? E você completou um pouco daquilo que faltava na sua quaresma? E você que não fez nada, entendeu agora e dá tempo. Dá tempo de você ainda viver os últimos 2 dias de preparação para a quaresma, hoje e amanhã. Você que não buscou a confissão, busque a confissão. Ai, não, já passou a confissão lá na minha paróquia. Bata lá na casa do padre, meu filho. Vá atrás dele, vá lá na paróquia. Mesmo que comece a Semana Santa, durante a Semana Santa, vai se confessar. É um ponto fundamental para você nessa Semana Santa. Se confesse. Faça uma boa preparação. Na internet mesmo você encontra exames de consciência católicos, né? Você vai encontrar para poder fazer. Livro do Márcio. No livro do Márcio você tem um ótimo exame de consciência para fazer a indicação de como fazer o exame de consciência, para que você se prepare bem para esta Semana Santa. Hoje é sexta-feira, sabe o que você pode fazer hoje? Você pode rezar a Via Sacra. A Via Sacra é uma oração belíssima que nos coloca na vivência da paixão de Cristo. Sabe o que você pode fazer hoje? Falamos das práticas de oração. Sabe o que você pode fazer hoje? Jejum. Hoje é sexta-feira, dia de jejum. Eu não fiz ainda. Faça hoje. Se preparando para a Semana Maior domingo, faça o jejum hoje. Veja a melhor prática de jejum para você. Alguma abstinência. Doe a esmola hoje, faça a caridade hoje. Gente, como é que eu faço caridade? Doando dinheiro mesmo, bota a mão no bolso e doe para alguma instituição, para alguma família que precisa. Ou não tenho dinheiro, Denis, o que eu faço? Veja aí o que você não está usando mais em casa, roupa, e doe para uma família ou uma instituição que precisa. Denis, mas eu não consigo fazer isso hoje, minha vida. Telefone para alguém que você sabe que está sofrendo, faça uma ligação de vídeo e dê conselho, ajude essa pessoa. Visite alguém doente, amanhã que é sábado. Isso é caridade, isso é amor ao próximo. Várias maneiras você tem de fazer. Você que está fazendo bem a sua quaresma, não vai ratear agora no final. Viva hoje e amanhã bem. Você que fez mais ou menos a quaresma, faça com intensidade hoje e amanhã. E você que não fez mais ainda, aproveite o dia de hoje, aproveite o dia de amanhã, entre de cabeça na quaresma, na Semana Santa. E por que eu estou frisando tanto isso? Porque eu não sei se você já ouviu dizer que a Semana Santa nós chamamos de Semana Maior. Ela é a maior de todas as semanas. Nós a chamamos de a Semana das Semanas. Você não pode perder isso. Por isso que mesmo que você não se preparou, se prepare hoje e amanhã. Porque sendo a semana maior, a principal das semanas na vida de um católico, nenhuma semana é tão importante quanto essa na tua vida. Por quê? Porque nós celebramos o mistério central da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso que nós temos que nos preparar bem.
para este momento. Nós vamos celebrar, nós vamos viver o tríduo pascal. Isso é o centro da nossa fé. Meu filho, deixa eu te contar um negócio. Se não é este mistério de fé, que é a Páscoa, a gente estava frito. Estava frito literalmente, que a gente estava queimado no quinto dos infernos. Nós somos salvos graças a Jesus ter dado a vida por nós e ressuscitado, e nos dado a possibilidade de ressuscitar com Ele para uma vida nova. Você está entendendo que se não é isso, nós estamos fritos? Por isso que é a semana central, por isso que é a semana principal, que nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, que nos deu esta ressurreição, essa vida nova. Sem isso a gente estava lascado. De todas as semanas do ano, essa é a maior, essa é a principal, essa é a que importa verdadeiramente para nós. Por isso, se prepare, e ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mesmo que eu não tenha me preparado direito, mesmo que eu tenha me preparado errado, mesmo que eu não tenha me preparado, não tem problema não. Papa Francisco diz um negócio lindíssimo. Ele diz assim: Deus não se vinga, Ele espera para nos abraçar. Ai, como isso é reconfortante. Porque Deus não se vinga de nós, porque fizemos a quaresma mais ou menos, porque não preparamos a quaresma, porque preparamos, mas não fizemos direito. Deus não se vinga, meu irmão, minha irmã. Ele nos espera para nos abraçar. Entendendo a grandeza dessa semana, vamos nos esforçar hoje e amanhã, nos preparando bem para a quaresma, para a Semana Santa, que se inicia no domingo de Ramos. E vamos, sobretudo, principalmente, mergulharmos de cabeça na Semana Santa. Participe de tudo o que você puder. Sobretudo, claro, domingo de Ramos, no tríduo pascal, quinta, sexta, sábado e domingo da ressurreição. Mas se puder, vá nas procissões. Lá em Minas a gente gosta de uma procissão, né? Procissão longa, quilômetros de procissão, porque é para a gente rezar. Tem procissão do encontro aí na sua paróquia, na sua cidade? Vá na procissão do encontro. Tem sermão? Vá nos sermões. Tem descendimento da cruz? Vai. Tem encenação ao vivo? Vai. Mergulha nas celebrações, sobretudo na quinta do lava-pés, sexta-feira da paixão, sábado santo, e aí nós vamos explodir no domingo de Páscoa. É isso mesmo, é a semana maior da sua vida, como a Valdênia falou lá no início do programa, que essa não seja mais uma quaresma, mais uma Semana Santa, mas seja a quaresma, porque ela ainda não terminou, e que seja a Semana Santa na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.